Olá, que bom que você veio. Esse é o terceiro vídeo da série Terapia Pra Quê? Se você não viu os outros dois vídeos, sugiro que clique aqui neste botão e assista. Depois você volta para assistir esse. Os vídeos foram projetados em sequência para maximizar a absorção do conteúdo. Se você já viu, então fica comigo até o final desse vídeo. Nos vídeos anteriores, te falei sobre a razão de se fazer terapia em pleno 2020, sobre a inteligência emocional, o papel do autoconhecimento no processo terapêutico, o que é o trauma, as consequências do trauma, além de ser desnecessário enfrentar isso tudo sozinho. Também te falei que nem todo trauma é possível de se enfrentar sozinho. Por isso existem profissionais ligados à saúde mental, assim como eu. Nesse vídeo eu vou te falar três coisas: sintomas, o que são, os transtornos, vou dar uma definição, e o tratamento. Vou mostrar um pouco o caminho do tratamento. Viaja comigo agora, só um pouquinho. Imagine o corpo humano como um computador. Agora imagine que algo causou dano a ele. Imagine que ele pisou, por exemplo, em um prego. Te faço duas perguntas. Como perceber esse dano e por que eu perceberia esse dano? Qual a função? Se você já pisou num prego, assim como eu, você sabe que a dor é o primeiro input, é o primeiro sinal, é a informação que chega primeiro ao sistema. Logo depois vem um grito. Você olha, vê o sangue e faz o quê? Depende das suas habilidades. No princípio da vida você grita, mãe é! Se ela não está no recinto, você passa para o plano B, pai é! Nós sabemos instintivamente que quando há dor, e nesse caso tem sangue também, precisamos fazer alguma coisa. Após um evento como esse, somos levados instintivamente a olhar para o ferimento. Percebemos se há sangue, seja pela visão ou pelo tato. Sabe quando o sangue ele começa a escorrer pela nossa pele? Que sensação, né? Você pode até manter a calma, mas ali, bem no fundo, há medo. O nosso senso de preservação ele está ativo, buscando uma forma de nos manter vivos. Algo aconteceu. Fato. Sabemos que devemos fazer alguma coisa. Vou te fazer mais três perguntas. Como diagnosticar o problema? Como resolver o problema? Como saber o caminho a seguir para resolver o problema? Antes de tudo, precisamos definir qual é o problema. O que aconteceu? Perfuração por objeto. Quem foi perfurado? Eu. Qual foi o objeto que me perfurou? Um prego. Estava oxidado? Cara, sei lá. A vacina antitetânica está em dia? Acho que sim. Sei lá. O sangramento parou? Ainda não. O que pode acontecer? Bom, se não estancar, pode ocasionalmente levar à morte. Se o prego estiver infectado, pode causar uma infecção, e se não estiver apto para sobrepujar essa infecção, morre também. E como vou saber de tudo isso? Como vou fazer todas essas análises e tomar uma decisão, ou várias decisões, durante esse processo? Bom, tudo vai depender da sua experiência prévia, ou seja, o que aconteceu antes com você ao longo da sua vida. Possivelmente, ao longo da vida, você coletou várias informações que podem te ajudar a tomar uma decisão. Essas informações estão divididas em caixinhas das coisas que aconteceram comigo, das coisas que aconteceram com alguém próximo de mim, ou dos filmes que eu vi, das séries, dos desenhos, dos livros que eu li, entre várias outras caixinhas que existem. Então, o meu cérebro ele vai tentar selecionar, dentre todas as caixinhas disponíveis, todas as informações úteis para montar um plano de ação. Quanto mais experiente você for nesse tipo de situação e quanto mais consciente você for de suas emoções, mais tranquilidade terá para definir uma estratégia e executá-la também. Se for no começo da vida, você grita, de novo, mãe é, ou pai é, ou as suas variações. Papai, painho, paizinho, mamãe, maninha, mãezinha, e assim vai. E faz muito bem em gritar por eles. Eles foram programados para socorrer suas crias e serão responsabilizadas pelo Estado caso falhem nesse processo. Apenas um pequeno percentual dos casos a falha nesse processo. Quem sabe eu faço até um vídeo sobre esse assunto. Se ficou interessado por esse tema ou outro que surgiu à sua mente, não se esqueça, comente. Me ajuda a produzir materiais interessantes para você. Voltando, se eu acho que não sou suficiente para lidar com essa situação satisfatoriamente, e sempre existe, em última instância, o hospital.
Lá existem pessoas altamente competentes para lidar com esse tipo de problema. Quem vai entender, né? Essas pessoas, elas se especializaram em resolver problemas que a maioria das pessoas não sabem como resolver e nem tem interesse em saber. Lidam com sangue e coisas desse tipo. Às vezes eu serei suficiente para lidar com isso. Meus conhecimentos guiarão as minhas ações para eu sanar esse problema. Outras vezes não terei condições para resolver isso aí sozinho. Posso insistir em tentativa e erro ou posso pedir ajuda a alguém. Em caso de vida ou morte, sugiro pedir logo ajuda. Vai por mim, que é melhor. Saber quando pedir ajuda é uma habilidade extremamente importante para a nossa sobrevivência, assim também como dentro das empresas, dentro das instituições de ensino, um profissional mais experiente pode resolver esta situação de forma magistral. E só poderá fazer isso se você pedir ajuda. Então, peça ajuda. Muitas mortes poderiam ter sido evitadas se alguém tivesse tido uma coisa chamada bom senso. É só pedir ajuda. Com base na história acima, vou responder 3 tópicos do vídeo. Primeiro, sintomas. Os sintomas aparecem nessa história como a dor, o sangue escorrendo, a emoção de medo, ansiedade, né, que é expressa pelo gritar ou pedir ajuda. Mas isso em si não é o suficiente para dizer que existe um transtorno. Cada um desses eventos colaboraram para a resolução do problema. Foram respostas bem adaptadas que levaram à solução do problema. Transtorno. Nessa história, apenas apontei os possíveis transtornos. Se ações reparadoras não tivessem sido tomadas para tratar os sintomas, haveria um agravamento desses sintomas e provavelmente iria levar à morte, que se daria pela hemorragia ou pela infecção. Ambas gerariam um resultado similar. Tanto a hemorragia quanto a sépsia, a infecção, levariam o corpo ao choque, impedindo o coração de levar oxigênio para os tecidos, decretando a falência do corpo, seja pelo choque hipovolêmico ou pelo choque séptico. O resultado seria o mesmo, a morte. Aqui vai uma máxima. Os sintomas determinam o tratamento. Os sintomas são aquelas telas de erro que aparecem no seu computador. Lembra os bugs? Aquela caixinha que dá um pop-up e aparece com um xizinho? Esses são conhecidos como bugs ou telas de erro. Se você tiver conhecimento suficiente, vai poder ler aqueles dados e escolher a melhor forma de tratar e sanar o problema. Se não tem, não inventa. Procura um técnico, procura ajuda. Voltando para o campo da psicologia. Quando um trauma ocorre, com frequência afetará também o processamento de informações. Quando esse processamento de informações é alterado, vai ocasionar o surgimento de uma série de sintomas. Vamos ao caso número 2, acidente de carro. Vamos dizer que eu tenha sofrido um acidente grave de carro ao descer de um determinado viaduto aqui em Recife. Minha recuperação física ocorreu satisfatoriamente, eu recebo alta do hospital, vou para minha casa e depois de alguns dias descansando eu vou voltar à minha vida normal, minha vida laboral. Mas de repente algumas pessoas começam a observar, e lá no fundo eu também, que o meu pavio está mais curto. Eu tenho acordado meio agitado à noite, às vezes de manhã cedo, coração acelerado, mas mesmo assim eu vou seguindo com a minha vida. Percebo que toda vez que eu passo perto de um viaduto ou de uma ambulância, meu coração dispara. Sou dominado por uma sensação ruim de mal-estar. Se esse quadro se estender até um mês, pode ser um quadro de transtorno de estresse agudo, chamado de TEA. Se após um mês estes sintomas não amenizarem, estamos possivelmente diante de um transtorno de estresse pós-traumático. Como saber se estamos diante de um transtorno de estresse pós-traumático? 3 características. Primeira, reexperiência traumática. O conteúdo traumático fica visitando insistentemente a minha mente. Pode ocorrer de uma forma vívida, com toda a carga afetiva, como se eu estivesse no ambiente do evento novamente. São conhecidos como flashbacks. As noites são um martírio, marcadas por pesadelos e interrupções. Segundo, esquiva isolamento social. Diante de tanto sofrimento e de reações incontroláveis, naturalmente estar perto de outras pessoas pode ser desconfortável. As pessoas tendem a olhar com estranheza quando apresentamos qualquer comportamento que seja inesperado no ambiente e possivelmente a gente vai se sentir julgado. Então, os portadores de TEPT evitam situações que promovam contatos demorados e atividades que possam trazer alguma conexão com as lembranças dolorosas do trauma. Terceiro,
hiperexcitabilidade psíquica e psicomotora. O coração acelera, ficamos suando horrores, tonturas, dor de cabeça, apresentamos distúrbios do sono, dificuldades de concentração, irritabilidade elevada, hipervigilância acentuada. Estou de olho em tudo. Não passa nada despercebido. Para concluir o vídeo de hoje, vamos para o ponto 3. Tratamento. Tem tratamento? Tem cura? Aí precisamos definir o que é tratamento e o que é cura. As duas palavras têm sentidos muito próximos. Digamos que é o conjunto de ações tomadas em função do alívio do sofrimento humano e restabelecimento da saúde. E o que é psicoterapia? É a utilização de técnicas baseadas em construtos teóricos para a promoção da reintegração dos conteúdos traumáticos, reativação do processamento de informações, ressignificação do conteúdo traumático, dessensibilização do sujeito quanto ao trauma e as suas conexões, a promoção de aprendizado, alívio da perturbação emocional e perturbação somática. Isso tudo é o que é a psicoterapia. Hoje, a psicologia clínica pode te ajudar a se livrar, ou pelo menos aliviar grandemente, boa parte desses sintomas e de vários outros que eu não falei nesse vídeo. Tenho vários outros vídeos no canal Resolvi Saber, sobre depressão, ansiedade e vários outros. Acompanha lá. Nós podemos escrever uma nova história. O sofrimento pode passar, mas para isso precisamos de um novo começo. E para isso, muitas vezes, e em casos como o caso 2, se faz necessária uma intervenção clínica. Obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não se esqueça que eu preparei ainda mais outro vídeo seguindo essa pegada e construindo essa forma de pensar sobre a terapia no ano de 2020. Só mais um vídeo para concluir a série Terapia para quê? Não fique triste, pois não vou parar por aqui. Outras séries virão, eu prometo. Espero que você goste desse último vídeo e tenha gostado desse aqui. Se você gostou, não se esqueça, curte ele. E assista o próximo vídeo na seção dos vídeos sugeridos. Faça parte da minha comunidade no Facebook e no Instagram. Acesse meus outros vídeos e compartilhe com quem você quiser. Comente, interaja com outras pessoas que, assim como você, têm buscado crescer pessoalmente e profissionalmente. Aproveite o máximo que você puder. Um sábio certa vez disse o quê? Quer ir rápido? Vá só. Quer ir longe? Vá acompanhado. A jornada fica muito mais leve quando estamos acompanhados. Eu te aguardo no próximo vídeo. Espero que você goste. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Um grande abraço e tchau, tchau. Eu sou o Flávio Fan Alexandre e eu resolvi saber. Siga-nos através do YouTube Resolvi Saber e pelo Instagram em @FlávioFanAlexandre.